Olá, seja bem-vindo à disciplina Arquitetura JavaScript. Hoje iniciaremos o primeiro capítulo, onde eu vou falar um pouco, do histórico da linguagem JavaScript, a padronização, a evolução da linguagem, e o poder que essa linguagem permite aí a quem tem interesse, a trabalhar com desenvolvimento web ou mobile. Então, basicamente, vai ser um breve histórico da linguagem, vou mostrar a evolução da linguagem e o amadurecimento da mesma, como ocorreu a padronização dessa linguagem e como vem sendo difundida a popularidade dessa linguagem e o que essa linguagem pode proporcionar ao desenvolvedor. Basicamente, a linguagem ela foi desenvolvida em 1995 por Brenda Eich, na Netscape. Inicialmente foi conhecida, foi batizada com o nome LiveScript, mas na época estava sendo desenvolvida também a linguagem Java, que estava muito popular na época, e por uma jogada de marketing, alteraram o nome da linguagem para JavaScript. Mas tirando essa semelhança no nome, as duas linguagens não têm nada a ver uma com a outra. Essa linguagem ela foi incluída no navegador, Netscape 2, que oferecia a oportunidade de adicionar interatividade às páginas web e também a validação de formulários como efeitos que poderiam ser adicionados nas páginas web. Em seguida, na época, existia um outro navegador, que é o Internet Explorer, e aí a Microsoft implementou uma versão do JavaScript, que era o JScript, que basicamente foi uma engenharia reversa do JavaScript com recursos específicos para o browser Internet Explorer. Bom, devido ao surgimento de inúmeras implementações do JavaScript, surgiu a necessidade de padronizar a linguagem e com isso surgiu o padrão ECMAScript. Esse padrão foi um esforço de desenvolvimento para tentar melhorar o padrão da linguagem e unificar isso, permitindo que as várias implementações do JavaScript existentes na época tivessem um núcleo básico. Então, quem desenvolveu esse padrão foi a ECMA, Associação Europeia de Fabricantes de Computadores, e a partir do ECMAScript foi criado o padrão ECMA 262, que ele descreve as partes centrais do JavaScript e recursos básicos que não fazem parte do ambiente dos browsers e também da web. Bom, a padronização do JavaScript ela se deu em três partes. O ECMAScript, que tem o núcleo da linguagem, que oferece ali estruturas como variáveis, loops, funções e outros elementos importantes para a linguagem que não faz parte do ambiente do navegador. O DOM, que é o Document Object Model, que permite e oferece condições para se trabalhar com documentos estruturados, HTML, XML. E também a parte que lida com os elementos do browser, que é o Browser Documents Model. Essa parte até então não era padronizada e não fazia parte de nenhum padrão. Então, com isso, permitiu que as três partes fossem organizadas e tivessem uma comunicação entre elas para poder ter um melhor desenvolvimento web utilizando essa linguagem. Basicamente, a linguagem ela se popularizou em um período que a gente chama de Guerra dos Browsers, que foi no intervalo entre 1996 e 2001, onde, na época, só existia dois fabricantes de fornecedores de software, de navegador, que no caso era a Netscape e a Microsoft. E com isso surgiu um conjunto excessivo de elementos que foram adicionados, recursos adicionados aos navegadores, que dificultou muito a vida do desenvolvedor. Devido à incompatibilidade dos browsers, isso não tinha uma padronização ainda referente à linguagem. Então, durante esse período, o JavaScript ele ganhou uma má reputação devido a inúmeras
implementações inconsistentes, falta de documentação, não existiam ferramentas adequadas para se trabalhar com a linguagem e também ferramentas de depuração. Então, isso resultou em duas ações. Programadores passaram a recusar a utilizar o JavaScript como uma linguagem de programação porque consideravam que era apenas uma linguagem para oferecer recursos de design em suas páginas web, que não era uma linguagem séria. E projetos sérios, como projetos corporativos, também não utilizavam o JavaScript devido a não existir ferramenta de depuração, o que dificultava muito o trabalho com a linguagem, alongando o tempo de desenvolvimento. Continuando, né, nesse período da guerra dos browsers, né, após esse período a Microsoft saiu vitoriosa com o seu navegador Internet Explorer 6, né, e isso durou um bom tempo aí, nesse período, e com isso a Microsoft também não investiu no seu navegador, o que permitiu que novos navegadores fossem desenvolvidos e que com isso, né, começou, né, um movimento na web, que era na verdade a necessidade de adotar um padrão para desenvolvimento de software. E isso ocorreu tanto com os fornecedores de navegador, quanto também dos desenvolvedores, né? Então, isso possibilitou uma revolução no desenvolvimento web. Bom, com essa adoção de padrões web, né, tanto por desenvolvedores como pelos fornecedores de browsers, né, as tecnologias existentes na época, assim como o JavaScript, né, houve uma evolução, um amadurecimento, onde existia a preocupação com usabilidade, aprimoramento progressivo do seu software, né, dos aplicativos do web desenvolvido, surgimento de ferramentas como Firebug no Mozilla, que é praticamente um depurador, um monitor de código, onde você pode tratar de eventos da sua aplicação e com isso corrigir erros. Então isso facilitou muito o desenvolvimento. E também o surgimento de aplicações web ricas, né, com a interface ricas do lado do cliente, como Gmail e Google Maps. Com o amadurecimento do JavaScript, né, e devido às suas características, permitiu que o JavaScript retornasse ao cenário do desenvolvimento web mais forte e permitindo que ele ganhasse seu espaço e evoluísse, né, como ferramenta de trabalho. Alguns exemplos que a gente pode citar é o XML Request, que foi implementado nos navegadores e onde o JavaScript conseguiria fazer requisições HTTP, tornando, né, a aplicação mais segura e permitindo o surgimento de novos softwares, como, por exemplo, aplicações baseadas em Ajax. Bom, com essa evolução, né, o JavaScript provou ser uma linguagem poderosa que permite, né, desenvolver aplicativos, tanto web como aplicativos fora da web, ou seja, aplicativos no front-end e no back-end. Permitiu também que a linguagem evoluísse e permitisse criar interfaces ricas, como utilizando HTML5, permitindo cache de armazenamento do lado do cliente, como acesso e manipulação de dados do lado do servidor, né? O JavaScript evoluiu de uma forma que hoje é possível você ter aplicações rodando no front e no back-end usando a mesma linguagem e permitindo assim uma evolução, né, e uma facilidade no desenvolvimento. Com o JavaScript podemos também criar aplicações mobile, né, hoje conhecido como desenvolvimento híbrido, onde você pode usando o JavaScript desenvolver aplicações para iPhone, Android ou outro modelo ou marca de telefone ou tablet, permitindo assim que a linguagem esteja assim, em todos os lugares, né? Basicamente, hoje, aplicações como o Firefox OS são desenvolvidas utilizando JavaScript, né? Você consegue também com JavaScript escrever scripts que automatizam, né, ferramentas administrativas, ações administrativas de desenvolvimento e assim por diante. Então, basicamente, o JavaScript ele permite
escrever plugins para aplicativo desktop, criar aplicativo desktop nas plataformas cross-plataforma, o que chamamos de plataforma cruzada, ou seja, desenvolvimento híbrido, usando Mozilla, no modelo, né, XUL Runner e Adobe Air. Podemos também dizer que o JavaScript está presente em todo tipo de aplicação. Com isso, ele ganhou, né, um espaço, né, no cenário de desenvolvimento web. Concluindo, se você, né, pretende ser um desenvolvedor web, é indispensável que aprenda, né, a linguagem. É uma linguagem ampla, leve, robusta, que permite desenvolvimento dos mais variados tipos de aplicação. E também, devido, né, à necessidade e evolução da linguagem, surgiram inúmeros frameworks JavaScript que também irá auxiliar a sua vida, né, como desenvolvedor, acelerando a entrega dos seus projetos. Na próxima aula, vamos falar sobre framework JavaScript, o que são os mais utilizados e um breve histórico de cada um. Então, até a próxima aula e obrigado por assistir.